Graça e paz, meus irmãos. E viu Deus tudo o que tinha feito, e era tudo muito bom. Hoje é tempo de louvar a Deus, não só pelo que Ele faz, mas também pelo que Ele é. Em seu infinito amor e bondade, criou tudo o que existe, e eis que tudo era bom. E juntamente com todas as coisas especiais que o Senhor fez também a família, projeto perfeito de Deus. E nesse tempo especial em que Ele nos proporcionou o parar, esse tempo de se importar, de cuidar dos outros, refletimos o quanto nossa família é preciosa. Neste precioso tempo, sob o controle de Deus, tempo de parar de fazer, tempo de parar de ter que ter, tempo de parar de conquistar, tempo em que nos aquietamos debaixo da potente mão do nosso Senhor, sabendo que Ele é Deus. Reconhecemos o quanto desfrutamos do amor de nosso Deus com toda a nossa casa. E os nossos corações se enchem de gratidão, louvor e adoração. Graça e paz, queridos, tudo bem? Estou muito feliz pela oportunidade de estar falando aos irmãos, né? E também pela mensagem que vai ser ministrada nessa manhã, que é uma mensagem que fala sobre fé. E uma fé, né, que precisa se posicionar diante das tempestades da vida. Uma fé capaz de acalmar essa tempestade, todas essas tempestades que pode vir sobre a nossa vida e nos impedir de experimentar aquilo de novo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E essa mensagem, irmãos, ela se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. E ela vai dizer o seguinte:
Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa e dormia com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, querido e amado, que o Senhor possa, meu Deus, derramar um pouco mais de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nessa manhã. Meu Deus, que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações, no coração dos queridos que me ouvem nesta manhã, de forma que essa palavra encontre um solo fértil, um solo onde ela possa germinar, brotar, crescer, dar frutos que possam alimentar as pessoas que estão ao redor dos seus filhos, meu Deus. Fica conosco, Senhor. Ministra a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Essa é a oração que eu te faço, agradecida no nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, é interessante que essa palavra que foi escrita mais ou menos no ano 55 a 65 depois de Cristo, mesmo sendo tão antiga, ela é tão atual para as nossas vidas no dia de hoje. Isso porque essa palavra, ela nos fala de mudanças, de novos lugares, de coisas novas. E o ser humano, ele vive nessa constante mudança. Ele busca coisas novas também o tempo todo. E quando a gente está para viver algo novo nas nossas vidas, é normal o nosso coração se encher de expectativa, é normal a gente ficar ansioso, ficar pensando, o que será que vai acontecer naquele lugar? O que será que eu vou poder realizar, que eu vou poder viver? Quem será que eu vou conhecer? Será que eu vou dar conta de fazer tudo que eu preciso fazer? Como que vai ser essa nova aventura? E com cada dificuldade, com cada coisa nova, com cada fase nova que a gente precisa viver, enfrentar nas nossas vidas, vem também as dificuldades. Por quê? Porque é uma situação nova, porque é algo que nós nunca vivemos, e às vezes até vivemos, mas só que uma experiência nunca é igual a outra, Então surgem algumas dificuldades, surgem alguns desafios que precisam ser vencidos, que precisam ser superados para que a gente consiga avançar, para alcançar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E aí, como conseguir isso? Como eu vou conseguir avançar em todas essas coisas? Como que eu vou conseguir superar todas essas dificuldades que eu encontrar neste novo caminho, nessa nova jornada, que o Senhor tem preparado para a minha vida? E aí, a gente vai descobrir esse segredo à medida que vai meditando nesse texto. Quer ver? Lá no versículo 35 e 36, diz o seguinte: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Jesus, ele já tinha, eu penso assim que
nessas palavras, né, no início desse texto, Jesus está falando assim para os discípulos, né? Vamos para o outro lado. Jesus ele já tinha realizado muitas maravilhas antes de dizer essa palavra, coisas que os discípulos puderam experimentar, né? Milagres, curas, expulsou demônios de pessoas que já estavam possuídas praticamente a vida inteira. O que mais? Jesus ele ministrava palavras de muita sabedoria àquele povo, falava através de parábolas. Jesus era sensacional, né? Eu sou muito apaixonada pelos evangelhos e cada vez que eu leio, parece que eu estou lendo algo novo e me apaixono ainda mais por Jesus e por tudo que ele foi durante o tempo em que ele esteve aqui na Terra, toda a sabedoria que o acompanhava, né? Então, assim, se eu que só leio as histórias fico maravilhada, eu fico pensando como que os discípulos se sentiam por poder participar daquilo tudo. Eles conheciam Jesus, eles haviam experimentado de Jesus, eles sabiam o que Jesus era capaz de fazer, né? Através de toda a essência de quem ele era, né? Naquele tempo, de todo o Espírito Santo que se movia nele, em cada pequena atitude que ele tinha. E aí eu penso que os discípulos devem ter ficado assim, uau, o que será que Jesus tem preparado pra gente naquele lugar, nesse outro lado, né? E o coração deles deve ter esse sentido de expectativa por tudo de novo que Jesus iria fazer, realizar neste novo lugar. Coisas mais grandiosas do que já tinha realizado, ou talvez mais do mesmo, mas em circunstâncias diferentes. Era algo novo. Era algo novo. E por isso eu creio que eles ficaram muito contentes de poder experimentar esse algo novo de Jesus. Porque nós também ficamos assim, né? Seja numa nova oportunidade de emprego, em outra cidade, né? Ou na mesma cidade, mas numa empresa diferente. Seja numa promoção que a gente possa ter dentro do nosso local de trabalho, seja uma faculdade que você passou, seja um casamento, seja uma gestação, né, a oportunidade de ser mãe e pai pela primeira vez, são coisas novas e nós não somos diferentes de quem os discípulos eram, nós ficamos felizes, nós ficamos maravilhados com essa novidade de vida, né? E aí, só que os discípulos, eles estavam nessa empolgação, mas logo em seguida aconteceu algo, né? Que eu creio que, vamos ver... Lá no versículo 37, né, fala que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Queridos, pensa bem, um forte vendaval. Um forte vendaval se levantou em meio ao mar, enquanto eles ainda estavam dentro do barco. E tão forte ele era que ele lançava as ondas, as águas do mar para dentro daquele barco, a ponto de talvez aqueles discípulos ficarem pensando assim: nós vamos afundar, esse barco vai encher de água a ponto de que a gente vai afundar. E essa tempestade, esse vendaval, esse fenômeno da natureza foi capaz de fazer com que eles se esquecessem que o mesmo Jesus que os chamou para o outro lado era o mesmo Jesus que havia realizado tantos milagres, tantas maravilhas antes de proferir essa palavra. A ponto, meus irmãos, deles acharem que eles morreriam antes de alcançar esse outro lado que foi dito por Jesus. A empolgação já não mais existia, ela havia dado lugar a um sentimento muito comum entre nós, num momento de adversidade, que é o medo. Mesmo Jesus estando no barco.
Só que Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. Jesus estava dormindo. Interessante isso, né? Será que isso soa familiar para você? Será que já houve momentos em que você estava passando por uma grande dificuldade na sua vida e por mais que você clamasse, por mais que você orasse ao Senhor, você não conseguia ouvir a sua voz e por causa disso você achava que Jesus estava dormindo? Que o Senhor estava dormindo diante dessa situação? Bom, às vezes a gente realmente tem essa sensação de que Deus dormiu, de que Jesus, que é o nosso intercessor diante do Pai, também dormiu. Só que a verdade é que nós temos essa sensação de que Jesus adormeceu porque primeiro nós dormimos. Nós dormimos dentro dos nossos lares. Nós dormimos quando a gente não busca Deus incessantemente diante de situações que talvez possam ser resolvidas por coisas criadas pelo homem. Né? Às vezes a gente coloca a nossa força, a nossa esperança num medicamento, num tratamento, num dinheiro. Né? A gente coloca a nossa esperança em homens o tempo todo, ao invés de ter uma atitude de fé e colocar primeiro diante do Senhor, sabe? De entender se Deus ele quer manifestar o milagre dele ali sobre a nossa vida nas pequenas coisas, porque o Senhor age nas pequenas coisas, principalmente porque ele é um Deus de detalhes, né? E eu penso sabe, essa semana, né, a gente teve vários feriados no início da semana, e aí foi proposto para os jovens da gente fazer um cinema e assistir um filme chamado Milagres do Paraíso. E esse filme é um filme muito bonito, que tem uma mensagem assim muito maravilhosa, muito edificante, né? Uma história assim sensacional, principalmente porque é baseado em fatos reais. E você vê ali Deus agindo poderosamente na vida daquela família. É uma coisa muito linda. Só que tem um momento em que a mãe, né, que é a atriz principal, ela tá tão desesperada porque a filha dela ficou doente e é uma doença incurável, é uma doença que tem tratamento assim que não tem expectativa de cura, né, nem uma garantia de melhoras. E ela luta, ela busca todas ela se firma na medicina. Ela vai buscando todos os recursos que ela pode antes de buscar o Senhor. E com isso a fé dela vai se esmurecendo e chega um momento que, quando ela vai, né, se decepcionando, porque o tratamento de forma convencional na medicina, disponível na medicina, não é eficaz, e aí ela chega, né, já estava se revoltando, entrando em crise com Deus, ela olha para o céu e ela fala assim: Senhor, será que o Senhor pode me escutar? Mais ou menos assim, será que o Senhor pode me escutar? Porque eu não te escuto. E naquele momento, essa mulher está enxergando Deus através do reflexo dela. Por quê? Porque ela não tem escutado a voz de Deus. E por causa disso, ela acredita que o Senhor também não está escutando. De fato, a gente precisaria enxergar Deus no nosso reflexo. Mas será que eu estou trabalhando para ser parecida com Jesus, para me enxergar como Ele? Bom, no texto fala que Jesus estava dormindo. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, eu não acredito que Jesus esteja de fato dormindo diante das nossas dificuldades. Mas a vida que às vezes a gente leva colocando, né, firmando a nossa confiança nas coisas materiais, nas coisas disponíveis, né, nos métodos convencionais, até mesmo deixando de consultar a Deus no momento de decisões simples, decisões mais importantes, a gente faz com que Jesus
esteja não dormindo, mas adormecido para nós. Nós criamos essa imagem de adormecimento porque a gente coloca Jesus no canto. A gente não deixa, a gente não busca Ele de forma a pedir a Ele que seja o nosso intercessor em todas as coisas, né? E aí, o que eu posso fazer para fazer com que Jesus desperte dentro do meu lar? O que eu posso fazer para que Jesus se mova ao meu favor? O segredo para isso, meus irmãos, é praticar a fé, colocar a nossa fé em ação. Lá em Hebreus 11:6, vai dizer o seguinte. Vou abrir aqui a Bíblia. Hebreus 11:6. O capítulo 11 de Hebreus, ele é conhecido como a Galeria da Fé, né? Acredito que os irmãos já leram, né? Quem não leu, encorajo a fazer a leitura. Tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E quem já leu, que leia de novo, né? Porque a palavra do Senhor, ela se renova. Lá vai dizer assim, ó, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Jesus, quando foi acordado pelos discípulos lá naquele barco, né? Na proa daquele barco, ele acorda, ele vai lá, né? Acalma o vento, acalma o mar, né? Dá uma ordem e o mar e o vento eles se acalmam e ficam perfeita bonança. Mas Jesus não deixa de repreender os discípulos pela falta de fé deles. Jesus, naquele momento, ele queria que os discípulos acreditassem que se ele disse, né, vamos para o outro lado, é porque aquilo aconteceria. E aí, isso me faz ter uma outra pergunta para vocês. Para onde Jesus te chamou? Será que ele mudou de ideia? Será que ele se esqueceu? Bom, eu acredito que não. E eu tenho um respaldo na palavra de Deus para dizer que isso não pode ser verdade, né? Se a gente olha aqui no livro de Números, Números 23:19, vai dizer o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E em Isaías 49:15, Isaías 49:15, vai dizer assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Que palavra linda, né? Eu amo essa palavra também. Uma mãe não pode se esquecer do seu filho que amamenta. Você já imaginou isso? Pois é, mas se essa mãe viesse esquecer desse filho, o Senhor nos garante que ainda que isso aconteça, Ele não se esquece de nós. Então, eu encorajo a vocês que mesmo em situações difíceis, de extrema turbulência, de extrema incerteza, como essa que nós estamos vivendo, né? A gente não consegue planejar o próximo final de semana, as próximas férias, a gente não consegue dizer o que vai ser do nosso futuro. Mas mesmo em situações assim, é nesse lado que a gente precisa acreditar, ter fé de que o Senhor, Ele tem algo preparado para nós do outro lado. De que esse momento de dificuldade é para que a gente possa crescer ainda mais nele. Crescer em graça, em conhecimento, crescer em fé, crescer em confiança, crescer entendendo, né? Nesse momento crescer é entender que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E que se Ele te chamou para realizar algo, Ele vai cumprir isso, meus irmãos. Ele vai cumprir, Ele vai fazer acontecer.
A gente só precisa perseverar, a gente só precisa ter fé, se posicionar diante dele. Eu sei que é normal, né? Nós somos humanos, nós somos seres humanos, temos as nossas imperfeições, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Nós temos um mundo também imperfeito, que o tempo todo tem coisas talvez não tão agradáveis para nos oferecer, né? Momentos de incerteza. Isso pode gerar medo, pode aflorar uma incerteza mesmo, às vezes uma angústia, um desespero. Mas nós não fomos chamados para viver conforme as coisas que o mundo vai lançando sobre as nossas vidas. Nós não fomos chamados para nos conformar com as coisas deste mundo. Nós fomos chamados para nos mover segundo aquilo que nós conhecemos a respeito do nosso Pai. E o que a gente sabe do nosso Pai? A gente sabe, né, a gente viu que Ele não se esquece dos seus filhos. A gente sabe que, né, lá em Mateus 6 fala sobre Ele suprir todas as nossas necessidades, porque se Ele cuida dos lírios dos campos, como Ele vai se esquecer de nós? Como Ele não vai cuidar de nós? Né? A gente sabe que o nosso Deus é um Deus fiel à sua palavra. Então tudo que está aqui vai se cumprir. Tudo que o Senhor disse sobre a sua vida, sobre a vida da igreja dele, vai se cumprir. E mesmo diante das dificuldades, ele vai ser aquele que supre as nossas necessidades. E eu não creio que isso é só necessidade de comida, não. É necessidade de uma cura, é necessidade de um remédio, é necessidade de tratamento médico. Deus provê aquilo que é necessário para os seus filhos. Teve um tempo da minha vida, eu vou compartilhar algo com os irmãos, algo muito pessoal, né? Eu sempre fui muito acostumada a ter meu pai fazendo de tudo, né, pra gente. Sempre fui muito independente, mas eu sabia que no meu vacilar de independência eu tinha o meu pai para poder contar com ele. E chegou um tempo em que eu tive que me ver sem ele, meu pai faleceu. E aí eu comecei a assumir parte do desempenho dele no meu lar, porque, né, eu moro ainda com a minha mãe, né, com a minha família em casa. E aí começou a ser eu e minha mãe para tudo, para fazer as coisas, vai no supermercado e compra isso, e cuida disso e cuida daquilo. Só que aí minha mãe sofreu um acidente e ela precisou ficar acamada por um bom tempo. E aí, de certa forma, eu me vi um pouco sozinha, porque eu tinha que estar resolvendo as coisas que se meu pai tivesse aqui, talvez seria ele. E não tem problema em fazer, não era um problema fazer. Mas sabe quando você, de repente, você se sente assim, que você não tem ninguém a quem recorrer, porque você tem que fazer? E eu, assim, há um tempo um pouco antes, eu tinha também sido assaltada. E foi, assim, uma coisa muito inédita para mim, porque tinha sido no portão da minha casa e eu nunca imaginava que isso pudesse acontecer num rapaz de moto. Então, assim, essas pequenas coisas que foram acontecendo foram acumulando e me trazendo uma insegurança, uma incerteza que chegava, né, eu saía na rua, eu olhava, né, para os lados para ver se não tinha ninguém, eu entrava no carro olhando para os lados, eu saía do carro, eu dirigia olhando para os retrovisores o tempo todo, e se tivesse uma moto ou tivesse um carro andando atrás de mim por muito tempo, eu ficava assim, contendo o desespero, né, mas com medo, querendo que aquela pessoa saísse de trás de mim logo. E chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, eu vou acabar adoecendo, vou ter uma síndrome do pânico, daqui a pouco eu vou travar totalmente, não vou conseguir fazer mais nada. E eu, assim, eu não tinha perdido as esperanças no meu Deus, né? Mas eu me via, assim, muito vulnerável, acho que a palavra era isso, e sem alguém para recorrer aqui na terra. Né? Alguém que me desse esse abrigo, esse refúgio, essa proteção que o meu pai sempre me deu. Meu pai, né? Meu pai biológico, o pai que me criou, biológico que me criou. E aí teve um momento, eu me lembro como se fosse hoje, que eu tava para sair do serviço, né? E eu fui no banheiro e lá eu comecei a comecei a orar a Deus
suplicar a Ele que pudesse mudar aquela realidade da minha vida, porque a minha família precisava de mim. Eu não podia adoecer. Se eu adoecesse, o que ia ser de nós? E eu clamei ao Senhor e eu supliquei, eu falei, Senhor, no nome de Jesus, né, muda essa história, me encoraja a viver aquilo que eu já sei, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Me encoraja a desfrutar dessa proteção, desse seu amor, da garantia de que o Senhor já foi à frente de todas as coisas, de que o Senhor já preparou o caminho, de que o Senhor já me livrou de todo mal. No nome de Jesus, Senhor, derrama esse entendimento sobre a minha vida, me faça me mover em fé, me faça me mover acreditando que ainda que eu sofra, que eu passe por alguma situação difícil, que o Senhor estará ali para me sustentar. Eu pensava, meu Deus, se uma pessoa vier me assaltar, entrar aqui, me render, eu vou começar a gritar, a chorar, vou morrer. E cadê a serva do Senhor que acredita que o Senhor está cuidando de mim, que os seus anjos estão ao meu redor? Cadê o encorajamento de fé para chegar e pregar a tua palavra, falar do teu amor para essa pessoa? Eu quero ser essa pessoa, que se tiver que passar por uma dificuldade, que eu passe firme e fortalecida de que o Senhor é o Deus que nos guarda. E olha, essa foi uma experiência sobrenatural, onde Deus não precisou, enviar um anjo para falar comigo. Não, o sobrenatural de Deus aconteceu. Nunca mais a partir daquele momento eu tive medo como eu tinha antes. Lógico, a gente tem os nossos cuidados. Eu ainda tenho, eu não sou uma pessoa irresponsável, mas eu não tenho aquele pavor, aquele medo, aquela insegurança. Então, através disso, eu pude experimentar que Deus é um Deus que supre as nossas necessidades no momento certo. Aquilo, naquele momento, era uma necessidade para mim. Então, o Senhor derramou na minha vida, trouxe, porque já estava tudo disponível no mundo espiritual, mas Ele trouxe a realidade na minha vida. Só que eu precisava clamar, eu precisava dizer a Ele que eu sabia onde encontrar o que eu precisava. E era no altar dele que eu precisava me curvar, me achegar e pedir. E a partir disso, o Senhor realizou esse milagre na minha vida. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu te encorajo. Meus amados irmãos, eu encorajo vocês a praticarem a sua fé. Sabe? A vencer a sua incredulidade. E que ela tente se manifestar, essa incredulidade tente ser mais forte do que a fé que precisa existir nos seus corações, que vocês possam fazer como aquele homem, lá descrito em Marcos capítulo 9, que foi levar o filho dele, que estava sendo afligido por demônios há tantos anos, e os discípulos não tinham conseguido repreender, expulsar aquele demônio. Então Jesus chega naquele lugar, procura saber o que está acontecendo, e quando ele entende o que está acontecendo, ele repreende também aquele povo pela sua incredulidade, e se volta para o pai do menino e fala com ele, pergunta a ele quanto tempo o menino está daquele jeito. E aí o pai responde, e aí fala para Jesus: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E aí Jesus responde: se podes, tudo é possível àquele que crê. E aí esse homem tomou posse dessa palavra e ele falou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então eu penso que a gente precisa praticar a nossa fé, e se tiver alguma raiz de incredulidade dentro dos nossos corações que nos impede de receber, porque a gente vê nas passagens, nos milagres e curas que Jesus realizava, ele sempre dizia, que aconteça conforme a sua fé. A sua fé é capaz de mover isso, e esse homem sabia. Então ele pediu: me ajuda a vencer a minha incredulidade. Então nós precisamos nos colocar diante da presença de Deus e pedir a Ele que nos ajude a vencer essa incredulidade.
em Marcos, ainda em Marcos, no capítulo 10, versículo 27, né, os discípulos, após aquela passagem lá do homem rico, eles perguntam a Jesus, né, neste caso, quem pode ser salvo? E aí Jesus responde muito sabiamente, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Por esse contexto, a gente pode entender que essa salvação que é dita aqui, ela está relacionada com a eternidade, né, vida eterna. Mas a salvação ela não tem só esse significado. Ela pode significar também ser livre, né, estar livre de algo que lhe traga dano. E muitas vezes a gente tem vivido situações, essa situação que nós estamos vivendo agora, a gente não consegue ser salvo disso por algo do acaso. A gente é salvo porque o Senhor está nos livrando desse mal. E ainda que não existe uma cura, não existe uma vacina, não existe um tratamento que seja 100% eficaz, nós temos um Deus, está impossível para o homem, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Porque para Ele, tudo é possível, todas as coisas são possíveis. E o que nós precisamos fazer é simplesmente crer que o Senhor está movendo o sobrenatural para manter nós que o buscamos, que praticamos a nossa fé, que depositamos a nossa fé nele em segurança. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Obrigada porque o Senhor nos ouve. E obrigada, Senhor, porque o Senhor nos responde através de tantas coisas, através da sua palavra, que é tão maravilhosa e que a cada vez que nós abrimos as nossas Bíblias para meditar na sua palavra, nós recebemos algo novo do Senhor sobre as nossas vidas. Meu Deus, muito obrigada, porque nós temos esse recurso. Muito obrigada porque o Senhor é aquele que nos guia, é aquele que nos protege, é aquele que provê tudo aquilo que nós precisamos no momento certo. E nesse momento, Senhor, eu te peço que o Senhor possa prover para a sua igreja mais fé. Fé inabalável, uma fé inesgotável, uma fé que move montanhas, uma fé que é capaz de mover o sobrenatural do Senhor sobre a vida deles, sobre a nossa vida, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por este momento, pela leitura da Tua Palavra, pela revelação que o Teu Espírito trouxe dessa palavra sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra não fique apenas no nosso entendimento, no nosso pensamento, mas que ela encontre um lugar seguro nos nossos corações, meu Deus. E que aqui, Senhor, ela possa brotar os frutos que alimenta a nossa vida, o nosso espírito e a nossa alma também, Senhor, e que alimente a todos aqueles que o Senhor enviar a nós. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor vai fazer, por ter nos guardado até aqui, pela proteção que o Senhor tem nos dado através do sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. Muito obrigada, Senhor. Essa oração eu te faço agradecida no nome do nosso amado, querido Jesus Cristo. Amém.